Fala meus amigos, tudo bem por aí? Como é que vai? Tudo na santa paz. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Nginx e também SSL. Eu sei, tem um monte de vídeo aí no canal sobre Nginx e SSL, também tem um monte de artigo e um monte de coisa aí na internet falando como fazer isso funcionar. Mas é um vídeo que deu certo, então a gente vai pegar e vai replicar e vai fazer a versão 1, versão 2, igual o TCC que tinha V1, V2, V3... esse não aquele, imprimir esse, versão certa. E Pantufa, qual que é a diferença dos vídeos anteriores, ou do vídeo ali que a gente fala sobre Nginx SSL e para esse? Hoje a gente vai acompanhar um artigo lá do Medium que fala como criar um certificado Nginx Wildcard, que nada mais é do que um certificado Coringa. Logicamente a gente vai falar isso depois da vinheta. Bom, se tu chegou agora neste vídeo de paraquedas, não esquece de fazer a inscrição neste canal, deixar o like nesse vídeo e ativar o sininho, porque assim, toda vez que a gente enviar vídeos para essa plataforma maravilhosa, você receberá a notificação. Bom, o artigo em questão que a gente vai reagir é um artigo escrito pelo Eurico Paes, e ele escreve ou descreve como que ele configura um certificado Wildcard no Nginx. Aqui, possivelmente, ele está usando uma máquina virtual. E Pantufa, qual que é a diferença do certificado Wildcard para um certificado que a gente gera manualmente ali no Nginx? O certificado Wildcard é um certificado Coringa. Então, quando a gente gera um certificado único, por exemplo, blog.cofops.com, a gente vai estar gerando um certificado para esse domínio. Qualquer outra coisa que não case com o nome blog.cofops.com não vai estar seguro, não vai ter o SSL aplicado àquela conexão HTTPS. E aqui ele mostra como que ele configura usando o Let's Encrypt. Para quem não sabe, o Let's Encrypt é uma autoridade certificadora que emite certificados SSL de graça. Então, antigamente você poderia pagar por um certificado SSL e hoje a gente consegue emitir gratuitamente aí na internet. E aqui no artigo ele fala que um certificado SSL para www.domain.com não funciona automaticamente para blog.domain.com, a menos que seja explicitamente projetado para isso, né? Existem diferentes tipos de SSL e cada um abrange diferentes tipos de domínio. Então, realmente, quando a gente está falando, às vezes, de uma hospedagem ou de um servidor que tu está montando que cai em muitos sistemas lá, tu vai ter que acabar gerenciando vários certificados SSL. E aqui, de novo, ele dá o exemplo que o certificado normal, de domínio único que ele fala, ele vai abranger somente um domínio específico, e o certificado SSL Coringa ou Wildcard, ele vai abranger qualquer subdomínio daquele domínio. Então eu tenho um asterisco.domain.com que vai cobrir qualquer coisa que vem antes do domain.com. Blog, API, site, qualquer coisa relacionada a isso. Assim você tem um certificado somente para renovar e controlar. Fica um pouquinho mais fácil de você gerenciar tudo isso. E aqui ele fala como que ele obtém esse certificado Coringa ou Wildcard usando o Let's Encrypt. E aqui ele pede para fazer a instalação de alguns pacotes, ele pede para instalar o CertBot, o Python 3 e o CertBot em Nginx. Aqui eu tenho o artigo original e depois eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo esse artigo original para você conseguir entrar nesse artigo, ler com calma e entender tudo que ele faz. Mas basicamente a gente instala dois pacotes, o CertBoot e o Python 3 CertBoot em Nginx. É um add-on ali do CertBoot para conseguir interagir com o Nginx e gerar o certificado SSL. Aqui ele faz o comando para obter o Wildcard usando alguns parâmetros. Normalmente quando tu vai gerar um certificado único SSL, tu só precisa colocar um CertBoot espaço menos Nginx e ele vai te listar os domínios que ele reconhece dentro do Nginx e vai pedir para você selecionar um domínio para ele gerar um certificado. Aqui é um pouquinho diferente, a gente se conecta direto na API do Let's Encrypt lá e tenta gerar um certificado Wildcard de acordo com o domínio. E como que ele faz isso? Para você gerar um certificado SSL, você precisa provar que você é o dono do domínio. Então, na hora que ele está gerando esse certificado, ele vai pedir para você adicionar no seu DNS uma entrada TXT que o próprio CertBoot gera, para depois ir conferir se essa entrada realmente está lá. Se você for realmente dono do domínio ou tiver o gerenciamento desse domínio, ele vai entender que aquela entrada realmente foi publicada e assim ele vai gerar o certificado SSL. Vamos tentar desenhar aqui como é que funciona esse negócio. Então aqui eu tenho o CertBoot, que esse cara ele gera certificado SSL. E aqui, do outro lado, eu tenho o meu gerenciador de DNS, que no caso é a Cloudflare. Beleza? Aqui na Cloudflare eu tenho um controle do domínio cofops.com. Então aqui eu consigo criar todas as entradas DNS para este domínio.
E o que o certboot vai fazer? Lá na linha de comando, eu vou solicitar a criação de um certificado SSL, usando o comando certboot -- manual e aquela tripa de coisa que a gente viu ali. O que ele vai fazer? Ele vai me pedir para gerar uma entrada TXT dentro do meu DNS com o valor XYZ. Então o certboot via CLI vai me pedir para gerar uma entrada TXT lá no meu DNS. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter que ir lá no meu DNS, acessar o painel e criar a entrada TXT com um valor XYZ. Depois eu volto aqui para o meu Linux, dou o OK dizendo eu gerei a entrada TXT. E o que vai acontecer? O certboot ele vai lá no teu DNS consultar se essa entrada aqui existe e se o valor está correspondente ao que ele pediu para você colocar. Se a entrada estiver OK, gera o SSL. Se não, dá erro. Simples como voar, minha gente. Então é basicamente assim que funciona a emissão de certificados SSL usando certboot mais o Let's Encrypt. Então vamos fazer isso aqui no terminal. Aqui eu tenho um servidor que é um Ubuntu. Ele está com o Nginx aqui instalado. Ele já está rodando. Pipograph Nginx. Se eu rodar um IP DDR, eu tenho esse IP aqui externo. E se eu acessar esse IP, eu caio numa página do Nginx, beleza? Agora lá dentro da Cloudflare, eu vou adicionar um registro que é do tipo A, pois eu quero apontar primeiramente um domínio para esse meu IP. Então eu vou criar o labs.cofops.com apontando para 157.230.5385. Aqui o proxy eu vou deixar desativado, porque o proxy ativado da Cloudflare faz com que a própria Cloudflare gerencie o SSL. E todas as conexões que antes de chegar no teu servidor vão passar pela Cloudflare, e eu não quero isso, eu quero uma conexão direta. Então aqui eu vou salvar esse cara e a gente vai ter a nossa entrada chamada labs.cofops.com caindo lá no nosso servidor. Então se a gente acessar labs.cofops.com, possivelmente não vai funcionar porque não vai estar publicado, ou sim, não sei. Ele está tentando acessar HTTPS, vamos tentar acessar HTTP, então já funcionou. Quer dizer que eu tenho uma entrada DNS apontando para o meu IP, que é o IP do meu servidor que está caindo no meu servidor Nginx. Só que se eu tentar acessar HTTPS não vai acontecer nada porque eu não tenho aqui rodando o Nginx na porta 443, que é a porta SSL. Aqui o Nginx está rodando na porta 80. Então vamos gerar o certificado wildcard agora para o nosso domínio cofops.com. O que a gente vai fazer? A gente vai instalar aqueles dois pacotes que estão lá no artigo do ser humano maravilhoso que escreveu isso aqui. Vamos dar um yes aqui. Para gerar o certificado SSL, a gente vai usar o certboot, certonly. Aqui eu não preciso de sudo, porque eu estou rodando, já estou logado como root. No domínio, logicamente, eu vou substituir o cofops.com, o domain.com por cofops.com. Aqui é onde eu declaro que eu quero criar um certificado wildcard, um certificado coringa. E aqui qual domínio que eu quero fazer isso. A partir do momento que eu vou pedir a geração do certificado, ele vai me pedir um e-mail address válido, porque informações sobre esse certificado eles vão ser comunicados a você. Renovação, qualquer tipo de problema. Então aqui eu coloco um e-mail válido, aceito os termos. Aqui a gente vai pegar e vai criar essa entrada aqui, Acme Challenge, lá dentro da nossa Cloudflare. A gente vai procurar a entrada TXT, vai colocar aqui o Acme Challenge. Ele não precisa colocar cofops.com porque ele já autocompleta aqui. E aqui, com esta entrada de texto, a gente coloca o conteúdo aqui, que é essa chave aleatória que ele cria, para conseguir validar se realmente aquele certificado SSL ou aquele domínio é realmente teu. Então a gente vai dar um continue aqui. Ele foi lá, ele conseguiu checar a entrada DNS, então viu que realmente eu tenho autoridade sobre esse domínio e gerou o certificado aqui. Ele disse que o certificado está salvo em /etc Let's Encrypt Live e a chave também está salva dentro de /etc Let's Encrypt Live, que é a pasta default ali do Let's Encrypt. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar uma configuração de SSL no meu Nginx. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa configuração aqui. Eu vou lá dentro do meu Nginx, dentro de /etc Nginx. A gente tem os sites enable e tem um default.conf aqui. Na realidade, eu vou até descomentar aqui, que ele já está comentado, o listing SSL default server.
E aqui agora eu vou copiar essas configurações aqui de SSL para que ele consiga gerar o meu certificado. Logicamente aqui os caminhos estão errados, eu vou ter que ajustar esses caminhos. Então a gente vem aqui, lista em 443, a gente vai fazer um include desses caras, vai ajustar esse nome aqui para cofops.com. Aqui também. E agora a gente vai ver se esse arquivo aqui realmente existe no nosso sistema operacional, e se é esse o caminho. Então a gente pode fazer um apt install locate, que é uma aplicação que busca arquivos dentro do teu Linux. A gente pode fazer um update db, que ele vai indexar todos os arquivos do teu Linux. E a gente pode fazer um locate, procurando por esse options ssl em nginx.conf. Tá vendo que o arquivo, o caminho dele aqui é totalmente diferente. O que eu posso fazer? Eu posso copiar esse cara para dentro de /etc let's encrypt e deixar ele ali como default. Eu posso fazer isso aqui, ó, cp-pr /etc let's encrypt. Beleza? Tem um outro arquivo ali que eu tenho que conferir também. ssl params.pen locate. A mesma coisa. Então aqui ele fica dentro de /etc let's encrypt também. Vamos copiar ele para lá. Então systemctl restart em nginx. E a partir do momento que eu fiz isso, eu já tenho um SSL configurado aqui. Com o netstat a gente consegue ver que o nginx ele já vai estar rodando na porta 443 e o labs.cofops.com.br, se eu tentar acessar HTTPS, ele já vai acessar, não vai dar o erro de certificado SSL. Ele vai me dizer que a conexão é segura, o certificado é válido. O nome comum do certificado é asterisco.cofops.com, que é o wildcard que a gente criou. Ele foi emitido pelo Let's Encrypt. Foi emitido agora, então 17 de setembro, na hora que eu estou fazendo esse vídeo aqui. E tem o certificado, a chave pública e tudo mais. Então agora, qualquer site que eu subir lá no meu Nginx, eu não preciso gerar um novo certificado. Eu posso inclusive ter um arquivo de include com essas configurações, só fazer um include desse arquivo. E as configurações, os caminhos do SSL vão estar lá. Então esse artigo é bem bacana, que ele demonstra ali como é que ele faz, basicamente. Aqui eu não peguei toda a configuração do Nginx, lógico, porque eu não vou fazer um proxy pass, mas poderia ser uma aplicação de verdade ali, é só um site estático do Nginx. E a única coisa que chama a atenção nesse artigo é que a renovação automática desse certificado não funciona pela maneira que ele está fazendo aqui. Ele até avisa em algum momento que esse certificado não vai ser exatamente, esse certificado ele não é renovado automaticamente. Para fazer um auto-renew, tu tem que usar o manual Outhook, que basicamente é tentar chamar alguma API para ficar persistindo e para que basicamente é interagir com um terceiro para que ele interaja com o teu DNS. Que vai ser um próximo passo. Depois, talvez esse vídeo tenha uma parte 2, uma continuação, fazendo essa comunicação com a API e gerando automaticamente o certificado SSL sem precisar ir no DNS e gerar o TXT. Então, pessoal, eu acho que é isso. Daqui a pouco sai uma parte 2, uma continuação desse vídeo mostrando como que a gente interage com a API da Cloudflare e para conseguir gerar um certificado SSL sem precisar acessar a interface da Cloudflare toda a vida ou sem precisar ficar gerando essas entradas TXT dentro da Cloudflare, beleza? Fechou? Valeu pelo vídeo, não esquece de deixar um like, um abraço e adeus!